Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário que você está assistindo nossa videoaula. Professor Veríssimo Guedes de História, do Colégio Externato Santa Clara, em parceria com o Sistema de Ensino Farias Brito, buscando sempre o melhor para vocês, nossos alunos e alunas, que, mesmo nesse período de quarentena, devemos lutar juntos para manter o aprendizado de vocês no nível que vocês merecem. Pessoal da primeira série do ensino médio, meus amores, quanta saudade de vocês, tá certo? Galerinha, hoje a gente vai estudar aqui o capítulo 7 de vocês, que vai falar da Europa feudal. Vamos estudar aqui um pouquinho da alta e da baixa idade média, tá certo, meus amores? Vem comigo, então. Tema 1, certo? O declínio de Roma e a formação da Europa medieval. A gente estudou na aula passada, semana passada, tanto aqui pelo YouTube, o vídeo que eu gravei para vocês, quanto pelo Zoom, o Império Romano, que surge como uma monarquia, passa para a República, até chegar ao Império. Aqui a gente vai ver a partir da crise do Império e como fica a Europa depois da queda do Império Romano. Tá certo? Vamos lá. Crise e queda do Império Romano. Vamos entender os principais fatores que levaram a essa crise. A extensão do Império, imenso, gerava o quê? Dificuldades para administrar e abastecer esse vasto império. Além disso, o avanço dos bárbaros. Bárbaro era todo aquele povo que não era romano, era uma forma pejorativa dos romanos tentar diminuí-lo. Germânicos, que eram godos, ostrogodos, visigodos, vândalos e também os hunos, que vieram da Ásia. E o avanço também gerou o quê? A necessidade de guerrear e proteger o império contra as invasões. Quais medidas foram tomando devido a esses dois processos? Instituição da tetrarquia, divisão do império em 4 regiões, que gerou disputas pelo poder entre os imperadores, certo? Aumento dos impostos, medida para financiar a manutenção do império e as guerras, e a invasão dos povos germânicos, francos, vândalos, ostrogodos, anglo-saxões, visigodos, entre outros. Consequências: divisão do Império em 395 d.C. entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. O Oriente, capital Constantinopla, Ocidente, capital Roma e Milão. Ruralização do Império, submissão dos camponeses aos proprietários de terra, surgimento do colonato, e aí a queda de Roma em 476, depois de Rômulo Augusto pelos Herulos. Ele foi deposto, a deposição de Rômulo Augusto. Com a queda do Império Romano, nós vamos ter a fragmentação do Império Romano, que antes era um grande império com poder centralizado, agora vai ser dividido em vários pequenos reinos. E mais mudança dentro desses reinos também. O início da Idade Média. Considera-se que a deposição do último imperador do Ocidente, em 476, marca o início da Idade Média. Lembra daquela linha de tempo que a gente trabalhava? Tudo isso aqui a gente já viu lá no 6º e 7º ano. Esse assunto aqui, meus amores, é aquele dos stand-ups que eu fazia para vocês, que eu era o servo, o rei, o padre, o senhor feudal, e como vocês achavam bem engraçado quando eu fazia a mulher do rei ou a mulher do servo, meus amores? Lembrou agora? Então vamos nessa. Ao longo do tempo, o período foi descrito de maneiras distintas por historiadores e pesquisadores que viveram em diferentes momentos da história. A Idade Média é um período que vai do século V ao XV. Como é muito longo, a gente divide ela em dois: em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Se lembrou das aulas agora? Maria Clara, eu aposto que acordou nesse momento. Estudiosos do século XVI ao XIX consideraram a Idade Média uma época de atraso técnico e excessiva fé religiosa e falta de liberdade. Porém, historiadores do século XX em diante destacam seus aspectos relacionados a mudanças econômicas, culturais, sociais e as suas inovações, certo? Se não estiver dando para ler o slide, não se preocupe não, que eu vou mandar para vocês no grupo, em PDF. E aqui, a descentralização política na Europa medieval, a mudança na forma de poder. Se durante o Império Romano o poder era centralizado na mão do imperador, agora ele vai ser descentralizado. Além de dividir em vários reinos, cada reino terá o poder dividido entre uma elite rural, uma elite agrária, os donos da terra, os senhores feudais. Certo, meus amores? Os povos germânicos, vamos entender esse processo. Olha aqui a divisão. Vários pequenos reinos vão se formar agora, depois da queda do Império Romano.
Dividiram-se em vários povos, francos, lombardos, visigodos, anglo-saxões e etc. Tiveram como provável origem a região da Escandinávia, no norte da Europa. Falavam línguas indo-europeias, aparentadas e se organizavam em clãs, grupos familiares, patriarcais, sem instituições estatais. Ele não tinha uma forma de governo parecida com a do Império Romano. Possuía uma forte tradição guerreira e, a partir do século V, os líderes guerreiros tornaram-se reis. Provocaram a fragmentação do poder político na Europa Ocidental e o isolamento da região. Imagine aí o fruto dessa mistura de povos germânicos guerreiros que se organizavam em clãs patriarcais com povos que tinham sido dominados pelo Império Romano por muito tempo, guerreiros também. Além disso, essa mistura de tradições, de cultura, de costumes diferentes, de religião, cristianismo em ascensão, esses reis germânicos um a um depois vão se converter. Então vai gerar uma população muito guerreira e a violência vai fazer parte do cotidiano em quase toda a Idade Média. A cristianização do Reino Franco. Por que é importante a gente falar do Reino Franco? A partir do momento que ele faz essa aliança com o cristianismo, que o rei se converte, ele vai usar a Igreja Católica como plataforma do poder e a Igreja Católica vai se apoiar dele também para crescer, nós vamos ter uma expansão, principalmente no período carolíngio, o período de Carlos Magno, certo? Que vai governar de 768 até 814 depois de Cristo. O Reino Franco, ele vai ser o único que vai conseguir unir boa parte do território que tinha pertencido ao Império Romano, que vai conseguir reorganizar um império, certo, meus amores? Século V, fundação do Reino Franco na Gália, na região da atual França hoje. Aliança com a Igreja Cristã, iniciada pelo rei Clovis, que governou de 466 a 511, o primeiro rei germânico convertido ao cristianismo. Então ele é pioneiro. A partir daí outros reis germânicos vão se converter para ver os aspectos positivos dessa aliança com a igreja, usando a própria igreja na administração do governo. A partir daí nós vamos ter a contenção da expansão islâmica na Europa pelos francos na Batalha de Poitiers, certo? Lembrem que nesse momento lá também está surgindo o islamismo e começa uma expansão muito grande. Expansão dos domínios francos, juntamente com a expansão da fé cristã. A igreja se apoia nele, ele se apoia na igreja e assim vão crescendo os dois juntos. No século VIII, vitória dos francos sobre os lombardos e entrega das terras da Itália Central ao Papa Estevão II. Olha como é forte a aliança entre o reino franco e a igreja. Criação dos estados pontífices em troca da legitimação da dinastia carolíngia pelo Papa. Olha a importância nesse momento aqui já de você ser legitimado pelo Papa. Olha quanta força a Igreja Católica já tinha adquirido aqui nesse momento. Império Carolíngio, coroação do rei franco Carlos Magno pelo Papa Leão III em 800 d.C. A coroação dele só é feita em 800. Continuidade da expansão franca e cristianização das terras conquistadas. Afirmação da autoridade de Deus sobre os homens, da origem divina do poder do rei. Surge aí esse mito, né? Unidade da igreja com o imperador do Ocidente, descredenciando o Império Bizantino, que tinha tido aquela cisma errada, que vai ter aquela cisma com a Igreja Católica. Renascimento carolíngio, formação cultural e intelectual nos mosteiros e no palácio. Ele vai investir muito na questão da cultura, da educação, ele vai investir muito nessa área intelectual. E o Carlos Magno ele fazia um misto de cristianização ou morticínio. Um exemplo, o cara era o rei vizinho dele. Ou você se tornava cristão e se aliava a ele, ou ele invadia e derrotava, matava, massacrava seu exército e dominava mesmo assim. E assim ele vai crescendo. Fragmentação do Império Carolíngio. Isso aqui tudo foi o Império Carolíngio, tá certo, meus amores? Até parte disso aqui da Itália. Então veja que o Carlos Magno consegue pegar boa parte do território que tinha sido do Império Romano no Ocidente e na Europa. Apesar da expansão territorial e do apogeu do reinado franco, a centralização política sobre Carlos Magno não foi efetiva. O poder imperial foi fragilizado pelas relações de vassalagem, nas quais o rei doava terras e outros benefícios e tornava-se senhor de seus servidores.
chamados vassalos, em troca de auxílio militar ao rei. Lembra daquele lance da vassalagem? Eu lhe dou um feudo, você se torna um senhor feudal, mas é meu vassalo. Me paga impostos, é fiel a mim, fornece homens para lutar na guerra. Lembrou agora que a gente estudou no 7º ano? Com o tempo, os vassalos reais tornaram-se também senhores, e o poder real foi pulverizado. Após a morte de Carlos Magno, surgiram vários pequenos reinos, e a unidade política do império se desfez. Aí que surge aquele momento que eu disse a vocês de descentralização, de uma elite agrária, os senhores feudais agora é quem vão governar, cada feudo tem sua própria lei, sua própria moeda, seus próprios impostos. E isso a gente vai ver essa mudança já na próxima aula que eu vou gravar para vocês. Certo? Aqui é a terra e a agricultura na Europa medieval. Aqui a gente vê o feudalismo ganhar força como um sistema político, econômico, social e cultural. Certo? Relação de vassalagem, a base do feudalismo. Invasões estrangeiras, avanço de vikings, húngaros e árabes, provocou medo e insegurança pela Europa. A partir daí vamos ter um enfraquecimento do rei, uma descentralização política e a incapacidade de garantir a segurança, que gera o quê? Ruralização da sociedade. Corre todo mundo para o sítio, galera, que os bárbaros estão invadindo de novo. Isolamento do campo. Construção de castelos e fortalezas para proteção. Olha o feudalismo ganhando força. Disseminação do contrato feudo-vassálico. Formação de alianças baseadas na dependência pessoal entre aristocratas, acordos de dependência e de fidelidade entre esses aristocratas. O vassalo jurava fidelidade e proteção ao seu suzerano, que em troca lhe doava um feudo, em geral terras ou castelos. Feudo era um bem que era doado por meio de um acordo. Olha, se o senhor me doar as terras, me fizer um senhor feudal, eu prometo lhe ser fiel e vou lhe proteger com a minha própria vida. E aí a gente sabe o que está lá na frente. Produção da economia feudal. Vamos entender o modo de produção. Lembrando que aqui o comércio, o uso de moeda, praticamente vai sumir. Não vai sumir totalmente, mas vai quase. A economia vai ser uma economia agrária de subsistência, ou seja, o feudo produz somente o necessário para se abastecer. Senhorio, unidade de produção do feudo, bem doado numa cerimônia de vassalagem. Manso senhorial, incluía residência senhorial, oficinas, celeiros e pomares. Suas terras eram cultivadas pelos servos, cuja produção era destinada ao senhor. Tudo que produzia para o senhor, certo? Manso senhor. Isso aqui, os mansos, é a divisão do feudo. O manso senhorial, a maior parte do feudo pertencia ao senhor. No manso servil, na parte do feudo onde ficavam os servos. Abrangia as terras cultivadas pelos servos para o seu próprio sustento. Cerca de 1/3 da produção devia ser entregue ao senhor. Lembra que eu explicava isso para vocês? Que ele recebia uma pequena terrinha para ele cultivar o que comer? E mesmo ele trabalhando a semana inteira para o senhor, para pagar a hospedagem dele ali, vamos usar o termo hospedagem, porque você se tornava um servo em troca de comida, abrigo, proteção, roupa, e trabalhava a vida inteira preso à terra como servo para pagar impostos, que eram vários tipos de impostos. E aí mesmo quando ele ia para aquela partezinha dele ali, cultivar o que ele comer com a família dele, 1/3 ainda tinha que ir para o senhor. Não era fácil não a vida de um servo. Terras comunais. Abrangiam pastos e bosques, onde os servos criavam animais, extraíam a madeira e mel e colhiam frutos e raízes. Certo, galera? Entenderam como era a divisão do feudo? Consequências das inovações agrícolas. E aqui vamos agora de globo rural para vocês. Antigo sistema de cultivo teve atração leve, arado de madeira e rotação bienal de culturas. Gente, o uso do arado, puxado por animais, a charrua de ferro, vai revolucionar o modo de produção. Além disso, o rodízio do solo, deixar uma parte do terreno descansando durante um determinado período do ano, para que ele recuperasse seus nutrientes, seus sais naturais, sais minerais. Isso vai dar uma produtividade imensa. Isso vai melhorar muito a produção agrícola. É uma das grandes revoluções desse momento. Novo sistema de cultivo. Tração pesada, arado de charrua, de ferro, puxado por animais e a rotação trienal. Agora já tem um rodízio maior. Vai gerar o quê? Maior produtividade, expansão das terras produtivas e melhor preparo do solo para o cultivo.
fruto das inovações possibilitadas pela combinação do uso do alfange, do alteramento dos animais, atrelamento de animais puxando, certo? Pelo peito, e da produção de grande volume de adubo nos estábulos, certo, meus amigos? Isso vai gerar o quê? Uma explosão demográfica, aumento da expectativa de vida e crescimento populacional. Está aumentando o número da população, está melhorando a expectativa de vida, graças ao quê? Aumento da produção agrícola. E vamos ter também a exploração das florestas. Maior procura pela madeira usada como lenha e também nas construções. Vamos ter um desmatamento incrível nesse momento. Senhores e servos na sociedade feudal. Vamos entender essa relação? Leigos no meio rural. A aristocracia laica. Cavaleiros, combatentes armados que agiam em lealdade ao rei e à igreja. Nobres, senhores e senhores de terra. Cuidavam das atividades administrativas e militares, da justiça e da vigilância dos camponeses. A hierarquia da nobreza. Duque, marquês, conde, visconde e barão. Viram aí a questão hierárquica? Camponeses, meus amores, força de trabalho rural. Servos, camponeses que estavam presos ao trabalho na terra e a serviços de construção e manutenção na propriedade senhorial para o resto da vida. Tributos pagos pelos servos, olha a quantidade de impostos. Corvéia, trabalho gratuito realizado no manso senhorial. Talha, entrega de 1/3 da própria produção para o senhor. Banalidades, pagamento pelo uso de equipamentos do senhor. Mão morta, pagamento feito pelos filhos de um servo falecido para continuar trabalhando na terra. Esse cara era filho de um servo. O pai morreu, trabalhando a vida inteira na terra. E agora, para mim continuar trabalhando, eu tenho que pagar imposto. Já imaginou? Que loucura, meu irmão. Escravos, trabalhavam nos afazeres domésticos dos castelos. Vilões, não é vilão que comete crime não, tenha calma. Camponeses livres que haviam adquirido os pequenos lotes de terra, estava ligado à questão de vila. Moradores da cidade. Oxê, e não correu todo mundo para o sítio com medo das invasões? Calma, deve pôr gente nas cidades. Vocês sabem, o povo é teimoso. No século V, nós tivemos a ruralização da sociedade europeia. As cidades não desapareceram, mas foram esvaziadas e empobrecidas. No século X, melhorias na produção agrícola e crescimento populacional. Século XI, crescimento dos burgos, cidades cercadas onde atuavam mercadores, artesãos, banqueiros e lojistas. Seus habitantes eram chamados de burgueses, e aí começou um dos males. Os clérigos no mundo medieval, o Papa, o chefe da igreja, era o responsável por julgar os clérigos, instituir dioceses, reconhecer novas ordens religiosas, cobrar o dízimo, o bicho que gosta de dinheiro, esse povo aí, e estabelecer um modelo de conduta social, clero regular, formado pelos monges, que viviam nos mosteiros, onde copiavam e ilustravam obras antigas, gregas, romanas e cristãs. Alto clero secular, composto pelos bispos que dirigiam as dioceses e debatiam questões da doutrina, tinham terras e muito poder, eram verdadeiros senhores feudais. Baixo clero secular, representado pelos líderes de paróquias, certo? Que viviam como os camponeses, cultivavam a terra e atendiam os pobres e necessitados, os padres. E aqui a gente está terminando essa nossa primeira aula sobre a Idade Média. Já eu já vou gravar o próximo vídeo da parte 2, da Baixa Idade Média. Tá certo, meus amores? Espero que estejam entendendo. Qualquer dúvida, fala lá no grupo. E essa semana a gente tem aula no Zoom para esclarecer tudo isso, tá ok? Volto já!